O dia em que o impossível aconteceu, eu sempre acreditei que o mundo fosse previsível, que a realidade obedecesse às regras, como um relógio bem ajustado, onde cada engrenagem tem seu lugar e nada sai fora do esperado. Mas, no verão de 1954, no Aeroporto Internacional de Tóquio, algo aconteceu que desafiou absolutamente tudo o que sabíamos sobre geografia, história e até sobre a própria existência humana. E eu preciso que você me responda. Se de repente um homem aparecesse diante de você, com documentos oficiais, carimbos e até uma história de vida inteira, mas de um país que simplesmente não existe, o que você faria? Chamaria a polícia? O levaria para um hospital psiquiátrico? Ou começaria a se perguntar se o mundo onde você vive é realmente o único que existe? Era uma manhã abafada. Aquele tipo de calor úmido que faz o ar parecer denso, quase pegajoso. O movimento no aeroporto era intenso. Aviões de carga, voos internacionais, diplomatas, turistas. Nada parecia fora do comum. Até que um homem se apresentou na alfândega. Ele vestia um terno impecável, escuro, e falava francês como se fosse sua língua materna, mas também se comunicava fluentemente em japonês e várias outras línguas. Seu porte era tranquilo, seguro, não parecia perdido nem confuso. Ao contrário, parecia absolutamente certo de onde estava e de quem era. Quando o agente pediu seu passaporte, ele o entregou com a confiança de alguém que já havia feito aquilo dezenas de vezes. O documento era real. Papel, carimbo, fotografia, assinatura, tudo absolutamente autêntico. Exceto por um detalhe. No topo da página, onde deveria constar o país de origem, estava escrito Taured. Nenhum agente, policial ou funcionário do aeroporto tinha ouvido falar de Taured. E quando tentaram localizar no mapa, nada. Nenhum ponto, nenhuma ilha, nenhuma nação com esse nome. Mas o homem insistia. Meu país existe há mais de 1000 anos. Fica entre a França e a Espanha. Como vocês podem não saber disso? E foi aí que o caso começou a se transformar, de uma simples confusão burocrática para um dos mistérios mais perturbadores já registrados. O homem foi conduzido para uma sala reservada no aeroporto. 2 agentes da imigração, um intérprete e um policial estavam presentes. Eu me lembro de como descrevem o ambiente. O som abafado das conversas do terminal ao fundo, o leve zumbido das lâmpadas fluorescentes e a tensão crescendo a cada minuto. Ele não parecia intimidado. Sentou-se com postura impecável, ajeitou o paletó e cruzou as mãos sobre a mesa. Quando perguntaram novamente de onde vinha, respondeu pausadamente: do país de Taured. No meu passaporte, vocês podem ver o emblema oficial e os carimbos de entrada e saída de diversos países. Já estive no Japão outras vezes, inclusive em negócios. Os documentos eram de fato impecáveis. O passaporte tinha marcas de uso, datas e selos de entrada de países europeus. Mas nenhum desses registros existia nos arquivos internacionais. Era como se aquele passaporte tivesse vindo de um mundo paralelo, completamente fora de qualquer banco de dados conhecido. Quando lhe apresentaram o mapa mundi, ele ficou confuso. Apontou para uma região nos Pirineus, na fronteira entre França e Espanha. Lá, indicou com firmeza: Taured fica aqui, entre Andorra e a França. Não existe este país que vocês chamam de Andorra. No meu mundo, aqui é Taured. A forma como ele dizia aquilo não parecia de um homem inventando uma mentira. Era a convicção de quem defendia algo que sempre conheceu. Como se o mapa que tínhamos diante de nós fosse uma falsificação grotesca de sua realidade. A polícia passou a suspeitar de falsificação de documentos ou espionagem. A Guerra Fria estava em pleno curso e um homem misterioso com documentos impossíveis não podia ser ignorado. Foi quando decidiram interrogar sobre sua vida pessoal e as respostas só aumentaram o mistério. Ele descreveu sua empresa, sua profissão e até o hotel onde estava hospedado em Tóquio. Disse que vinha ao Japão a negócios para a mesma companhia há anos, mas quando os agentes ligaram para o hotel, receberam uma resposta seca.
Nenhum hóspede com aquele nome havia feito reserva. Cada verificação resultava na mesma conclusão. Tudo o que ele dizia não existia aqui. Era como se tivesse saído de um mundo que nunca tocou o nosso. Até aquele dia, com todas as informações batendo contra uma parede invisível, as autoridades decidiram tratá-lo como um caso de segurança nacional. Não importava se era um falsificador de primeira linha ou algo além da compreensão humana. Ninguém deixaria aquele homem circular livremente pelo Japão. Ele foi conduzido para um hotel próximo ao aeroporto, sob vigilância armada. 2 policiais foram designados para permanecer do lado de fora do quarto, enquanto agentes da imigração e da inteligência japonesa revisavam cada detalhe de seus documentos. Eu imagino a cena. O quarto pequeno, a cama impecavelmente feita, as cortinas pesadas bloqueando a luz da rua. E no centro, aquele homem, sentado, tranquilo, como se tudo aquilo fosse apenas um inconveniente temporário. Ele parecia não ter pressa. Perguntou várias vezes quando poderia retomar seus negócios, mas fora dali o clima era outro. Os peritos passaram a noite analisando o passaporte, conferindo as moedas e cédulas que ele carregava, todas de um país inexistente, mas feitas com um nível de detalhe que superava qualquer falsificação conhecida. O metal, o papel, a tinta, tudo parecia autêntico. Ao mesmo tempo, sua maleta foi revistada. Dentro dela, documentos de transações comerciais com empresas europeias que também não existiam. Endereços, telefones, nomes. Cada detalhe parecia cuidadosamente elaborado, mas nenhum correspondia a qualquer registro no nosso mundo. E havia algo ainda mais perturbador: o sotaque dele. Embora falasse diversas línguas fluentemente, em todas havia pequenas variações, entonações sutis, como se fossem dialetos que não correspondem exatamente aos nossos. Era quase familiar, mas não totalmente. Como ouvir uma canção conhecida com notas que não deveriam estar ali? As horas passaram, a noite caiu, e os policiais mantiveram-se firmes, garantindo que ele não sairia dali sem autorização. Mas o que aconteceu nas horas seguintes é o que transformou esse caso numa lenda que assombra investigadores até hoje. Era madrugada. O corredor do hotel estava silencioso, interrompido apenas pelo som ocasional de passos dos policiais de plantão. 2 agentes da Polícia Metropolitana de Tóquio mantinham-se do lado de fora do quarto 309, conferindo a porta a cada poucos minutos. Nada indicava que algo pudesse sair do controle. Dentro do quarto, o homem de Taured havia se recolhido cedo. Os guardas o viram entrar, fechar a porta e apagar as luzes. Nenhum barulho suspeito, nenhuma movimentação. Tudo parecia absolutamente sob controle. Às 9 horas da manhã, os oficiais responsáveis pela investigação chegaram para levá-lo novamente ao aeroporto, onde novos interrogatórios seriam feitos. Bateram na porta. Nenhuma resposta. Tentaram novamente. Silêncio absoluto. Foi então que abriram a porta. E o quarto estava vazio. Não havia sinais de arrombamento. As janelas continuavam fechadas por dentro, a tranca intacta. O quarto ficava no 9º andar. Impossível escapar sem ser visto ou sem deixar algum vestígio. Mas não havia pegadas, cordas, nem qualquer marca de fuga. Sua mala sumira junto com ele. Os policiais que guardavam o quarto juraram que não havia como ele ter saído sem passar por eles. Não ouviram a porta abrir, não viram ninguém entrar ou sair. Simplesmente desapareceu. O hotel foi vasculhado de cima a baixo. O aeroporto recebeu reforço nas barreiras de controle. Agentes reviraram cada registro, cada câmera, cada lista de passageiros. Nada. Nenhuma imagem, nenhum documento, nenhuma pista que indicasse para onde ele tinha ido. Era como se o homem tivesse se dissolvido no ar. Ou voltado para o lugar de onde veio. Os investigadores ficaram diante de um problema insolúvel. Se ele fosse apenas um farsante, teria precisado de ajuda para desaparecer daquela forma. Mas não havia indícios de cúmplices. E se não fosse, então o que exatamente havia entrado naquele aeroporto naquele dia? A partir desse momento,
o caso deixou de ser apenas um mistério policial e passou a ser um enigma que tocava os limites da realidade. Quando a notícia do desaparecimento do homem de Taured começou a circular entre os círculos policiais e de inteligência, a primeira reação foi tentar encontrar uma explicação racional. Afinal, ninguém queria admitir que algo impossível havia acontecido sob a vigilância direta do Estado japonês. A teoria mais imediata foi a de espionagem. Na década de 1950, o mundo estava mergulhado na tensão da Guerra Fria. Um homem com documentos impecáveis, múltiplos idiomas e um desaparecimento sem rastros poderia ser um agente de inteligência extremamente treinado. Mas havia um problema. Nenhum serviço secreto, seja ocidental ou oriental, assumiu ou sequer reconheceu ligação com ele. E, mais estranho ainda, nenhum país tinha interesse em inventar um passaporte de uma nação inexistente. Outra teoria falava em transtorno psicológico severo. Talvez ele acreditasse genuinamente viver em um país fictício e sua habilidade com documentos fosse resultado de anos de preparação para sustentar essa ilusão. Mas isso não explicava as moedas, o papel moeda e a qualidade do passaporte, todos examinados e considerados reais demais para uma simples fabricação artesanal. Foi então que surgiram hipóteses mais sombrias. Alguns investigadores, em conversas fora do registro, começaram a considerar a possibilidade de realidades alternativas. Seja por acidente ou por algum fenômeno que não compreendemos, ele poderia ter cruzado de um mundo para o nosso. No mundo dele, Taured existiria, assim como suas memórias, seu trabalho e cada carimbo no passaporte. Talvez, de alguma forma, ele tivesse caído aqui, e de alguma forma igualmente inexplicável, voltado, e havia ainda a teoria mais inquietante de todas, a de que ele nunca foi um ser humano no sentido que conhecemos. Algumas testemunhas diziam que havia algo estranhamente perfeito nele. A postura, a calma, a maneira como olhava as pessoas, como se estivesse analisando tudo. Como se estivesse apenas de passagem. Sem provas concretas, todas as hipóteses permaneceram suspensas no ar. Nenhuma evidência física foi encontrada após seu desaparecimento. Nada. E assim, o homem de Taured se tornou mais que um caso policial. Passou a ser uma lenda urbana com um núcleo de fato documentado, o que o torna ainda mais perturbador. O caso do homem de Taured poderia ter sido apenas mais uma história perdida nos arquivos da imigração japonesa. Mas não foi. Anos depois, investigadores independentes, jornalistas e curiosos começaram a encontrar relatos estranhamente parecidos espalhados pelo mundo. Um dos mais citados aconteceu em 1851, na cidade de Frankfurt, Alemanha. Um homem confuso foi detido após afirmar ser de uma nação chamada Laxaria, localizada em algum lugar no continente indiano. Assim como no caso de Taured, seu mapa mental não correspondia ao nosso. Ele desapareceu misteriosamente da prisão local poucos dias depois, sem deixar pistas. Outro relato mais recente veio de 2008 em Tóquio novamente. Um homem portando um passaporte da República de Asgária foi retido na alfândega. O documento tinha aparência oficial, com selos e marca d'água, mas nenhum país com esse nome existia. Ele foi interrogado e liberado no mesmo dia e nunca mais encontrado. Esses registros, mesmo quando checados e encontrados inconsistentes, têm um detalhe que incomoda: a consistência na forma como essas pessoas descrevem seus países inexistentes. Não como se estivessem inventando, mas como quem está defendendo uma realidade que sempre conheceram. E não eram apenas documentos e memórias. Alguns carregavam moedas, notas, fotografias e até objetos com logotipos e símbolos que não pertenciam a nenhum país reconhecido. Tudo isso desafiava a explicação fácil de falsificação. Alguns pesquisadores começaram a se perguntar se o caso de Taured não era um evento isolado, mas parte de um fenômeno maior: aparições esporádicas de pessoas que não pertencem a este mundo. Seriam falhas no tecido da realidade? Experimentos secretos? Ou acidentes que nunca deveríamos testemunhar? Seja qual for a resposta, cada novo caso parecia ecoar a mesma sensação perturbadora.
A ideia de que podemos cruzar com alguém, na rua ou no aeroporto, que não deveria estar aqui, e talvez nem saiba disso. Décadas depois, com o caso já consolidado como uma das histórias mais estranhas do século XX, pesquisadores e entusiastas decidiram revisitar o enigma do homem de Taured. O avanço da tecnologia e o acesso a bancos de dados internacionais abriram novas possibilidades. Se ele realmente existiu, deveria haver algum vestígio, em algum lugar. Começaram pelo óbvio, os arquivos da imigração japonesa de 1954. Parte da documentação foi encontrada, mas algo intrigava. A maior parte dos registros daquele período havia sido transferida para um depósito oficial, que sofreu um incêndio misterioso no final da década de 1960. O caso de Taured estava entre os documentos perdidos. Os poucos papéis remanescentes continham relatos de agentes da alfândega e um memorando interno da Polícia Metropolitana de Tóquio. O texto, datilografado e marcado como confidencial, descrevia o homem como ocidental, aproximadamente 1,80 m de altura, cabelo castanho, barba por fazer, vestindo terno cinza escuro, sotaque europeu indefinido. No campo Observações Adicionais, uma frase curta e desconfortante. Não parecia nervoso. Parecia deslocado. Investigadores independentes também buscaram nos arquivos internacionais da Interpol e de outros órgãos policiais. Nenhum registro de passaportes emitidos por Taured jamais foi encontrado. No entanto, um detalhe chamou atenção. No mesmo ano, 1954, 2 outros aeroportos, um em Londres e outro em Hong Kong, registraram incidentes envolvendo passageiros com documentos de países inexistentes. Os casos foram abafados e nunca chegaram ao público. Alguns historiadores tentaram cruzar mapas antigos para verificar se Taured poderia ter sido um nome arcaico ou alternativo para alguma região europeia. Nada, nenhum atlas, nem mesmo os do período medieval, trazia qualquer referência a um país com esse nome. Quanto mais buscavam, mais a investigação se tornava um labirinto. Cada pista levava a um beco sem saída, como se alguém, ou algo, quisesse que o mistério permanecesse intacto. E no fundo, talvez fosse isso mesmo. Porque se descobríssemos a verdade, poderíamos não estar preparados para lidar com ela. Com o passar dos anos, a investigação sobre o homem de Taured deixou de ser apenas um mistério histórico e se transformou em um dilema existencial. Alguns pesquisadores, mergulhados em física teórica e estudos de universos paralelos, começaram a formular uma hipótese perturbadora. Talvez Taured realmente exista, e talvez seja este mundo o que está fora do lugar. Imagine por um momento que a realidade que conhecemos não seja única, mas apenas uma entre incontáveis variações, como páginas sobrepostas de um livro infinito. Cada página é um universo, e de tempos em tempos, algo rasga o papel, um furo microscópico, permitindo que pedaços de uma página atravessem para outra. O homem de Taured, segundo essa teoria, teria simplesmente atravessado um desses rasgos no tecido da realidade. Não veio aqui por escolha. Talvez estivesse em seu próprio aeroporto, pronto para um voo, e em um piscar de olhos, estava no nosso. Mas e se o oposto também for possível? Se ele veio parar aqui, será que em algum lugar alguém do nosso mundo desapareceu sem deixar rastros, aparecendo em um aeroporto onde nunca existimos? E mais inquietante, se isso acontece, quantas pessoas que encontramos no dia a dia podem não pertencer a este mundo, a quem vá ainda mais longe? E se esse rasgo for estável, e nós agora estivermos em uma realidade que não é a nossa original? Se estivermos vivendo em um mundo que se parece com o nosso, mas com pequenas diferenças, detalhes que não percebemos porque já nos adaptamos? A simples ideia é sufocante. Porque se for verdade, a pergunta mais urgente não é de onde veio o homem de Taured, mas sim, de onde viemos nós? O caso do homem de Taured nunca foi oficialmente encerrado. Ele simplesmente desapareceu dos relatórios, dos jornais e da memória institucional, como se alguém tivesse decidido que era melhor assim. Mas para aqueles que conhecem os detalhes,
O silêncio é tão perturbador quanto o próprio evento. Ao longo dos anos, tentativas de reconstituir a história sempre esbarram nas mesmas barreiras. Documentos sumidos, testemunhas que não querem falar, registros que nunca existiram. É como se uma mão invisível apagasse qualquer rastro sempre que alguém chega perto demais. E, no entanto, a lembrança persiste. Pessoas que afirmam ter trabalhado no aeroporto naquele dia contam em conversas privadas que nunca esqueceram o olhar dele. Não de medo, não de desafio, mas de uma calma inabalável. Como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Como se soubesse que não ficaria ali por muito tempo. Alguns acreditam que ele voltou para o seu mundo. Outros que está preso em algum lugar entre realidades, condenado a vagar para sempre. Há quem diga que ele continua vindo e indo, aparecendo em outros aeroportos, outras épocas, sempre com um passaporte de Taured em mãos. Mas a pergunta que ecoa mesmo décadas depois é simples e terrível. Se ele pôde vir até aqui, o que mais pode atravessar? E se um dia for a nossa vez de acordar em um mundo que não é o nosso, e ninguém acreditar em nós, o homem de Taured permanece até hoje como um lembrete de que a realidade é mais frágil do que queremos admitir, e que talvez, só talvez, estejamos todos a um passo de cruzar para um lugar onde não deveríamos estar.